Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional e questão de gênero. Satisfação imensa, doutora Emanuela, tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada. Oliveira, a satisfação é minha poder estar aqui falando de assuntos tão importantes aqui no Portal RMS News. Satisfação é nossa, doutora, e já vamos destacar este assunto, esse tema, a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas. A campanha foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991, intitulada As Mariposas, em homenagens às irmãs pátrias Minerva e Maria Teresa, assassinadas em 1960 na República Dominicana. Sem mais delongas da minha parte, doutora Emanuela, porque você é especialista no assunto, mas esse tema vem, ou seja, esse momento ele vem justamente num período determinante, né, em que se ganhou mídia, principalmente quando a gente vê essa questão da violência contra a mulher, denunciada por uma das maiores apresentadoras do Brasil, a Ana Hickman. E quantas Ana Hickmans que tem pelo país e que não tem espaço na mídia para fazer essas denúncias, e agora você fica com espaço para poder analisar todas essas questões, trazendo esse tema para a nossa discussão, doutora. Muito importante, né, Oliveira? Às vezes, assim, a gente fica à espera, né? A gente fala que a violência contra a mulher, ela é muito invisível ainda. Embora ela seja endêmica, a gente sabe que os índices só têm aumentado no estado de São Paulo. O último mapa da violência, saiu recentemente, nos últimos dias, falou que no último ano o feminicídio de mulheres aumentou 35% no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, tem que ter um caso de alguém famoso para a gente poder estar falando dessa questão, né? Então, coincidiu do caso da Ana Hickman ser próximo, né, à nossa campanha, que é uma campanha mundial, que é feita em mais de 150 países. No Brasil, essa campanha chegou em 2003. Em Sorocaba, a gente realiza ela desde 2013, sempre por iniciativa do Conselho da Mulher, que a gente fazia a campanha dos 16 dias, né, de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E a partir desse ano, a gente está fazendo com o Movimento de Mulheres de Sorocaba, mais de 37 entidades, de todos os coletivos de mulheres, partidos, sindicatos, universidades, grupos, né, bem plural, vem fazer essa campanha que aqui no Brasil a gente passa a chamar de campanha dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, porque começa, em vez de começar no dia 25 de novembro, em homenagem, né, ao assassinato das irmãs Mirabal, as borboletas, né, as mariposas, que foram assassinadas na ditadura do Trujillo, na Guatemala, a gente começa a falar do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, fazendo recorte da questão da violência contra a mulher negra, a violência contra o povo negro, que sofre uma tripla opressão, né? Racismo, o machismo e a questão de classe, né? Da vulnerabilidade social. Então, a gente tem esses 21 dias, datas importantes da luta da violência contra a mulher. Então, a gente passa pelo dia 20 de novembro, Consciência Negra, 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Depois tem o dia 29 de novembro, que é o dia que a gente fala da luta das militantes, das defensoras dos direitos humanos, né, que muitas delas foram assassinadas. A gente lembra da Dorothy Stange, Marielle Franco, né? Esses dias a gente teve também uma quilombola, né, que foi morta também pelo fato de lutar por direitos. Depois a gente tem o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e agora a gente não fala só da AIDS, mas fala da violência sexual contra as mulheres e das DSTs e STs. Depois o dia 3 de dezembro, que a gente fala do Dia Internacional da Luta, né, da inclusão da pessoa com deficiência, que fala da violência contra a mulher deficiente.
Depois, do dia 6 de dezembro, que é a campanha do Laço Branco, que fala da luta dos homens também contra a violência, né? Que os homens têm que lutar também contra a violência contra a mulher. E termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Porque a gente entende que não há direitos humanos se não tiver respeito pelas mulheres, né? Toda a humanidade depende do ventre de uma mulher para emergir, para surgir, para nascer. E não é possível que a gente tenha um país tão violento, um país que as mulheres não se sintam seguras nem fora de casa e nem dentro de casa. Então, essa campanha é muito importante, por isso que a sociedade de Sorocaba, todas as entidades que envolvem o movimento de mulheres se unem nesse mês para falar da violência contra a mulher e lutar para que os equipamentos públicos, né, DDM, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, Centro de Referência da Mulher, Casa Abrigo, IML, funcione a contento. Doutora Emanuela, nós estamos juntos aí há quase 2 décadas, né? E você sempre com essa bandeira da defesa das mulheres, de gênero, discutindo nas nossas bancadas, isso desde a Rádio Cacique, aqui também no portal RMS News. Houve um momento que nós acreditávamos num avanço, né, das políticas públicas em defesa da mulher. Entretanto, um outro período começa a nos fazer querer ver um retrocesso. Eu queria que você fizesse um recorte na história e nos falasse o seguinte: avanços, retrocessos, vamos colocar nas últimas décadas. Olha, nós tivemos um avanço muito grande da legislação e dos direitos das mulheres a partir da metade do século XX. Então, nós temos, a partir da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, nós começamos a ter políticas públicas que falam dos direitos das mulheres, né? A primeira grande lei do divórcio, que é de 77. Depois a gente vai ter a Constituição de 88, que equipara homens e mulheres em iguais condições. Depois nós temos, a partir da década de 90, a Convenção de Belém do Pará, que fala de erradicar toda forma de tortura e violência contra as mulheres. E a gente começa mesmo a falar da questão da violência contra a mulher em 2006 com a Lei Maria da Penha. Então, se a gente for pensar, é muito recente ainda essa luta por direitos e igualdade. Ontem eu estava num evento e eu falei, olha, há 50 anos atrás a mulher não votava no Brasil, né? Até pouco tempo atrás a mulher não podia exercer determinadas profissões. Até muito pouco tempo atrás a gente só tinha o pátrio poder, que era o poder do pai. Então, caminhou muito lentamente, mas houve um avanço nos últimos tempos, principalmente no início dos anos 2000, onde nós tivemos o Ministério das Mulheres, onde tiveram um investimento nas políticas públicas através dos centros de referência, de uma legislação de apoio à mulher, né, do incentivo das DEANs, da Delegacia de Atendimento à Mulher, o psicólogo, o assistente social. E depois a gente chega em 2015, 2016, praticamente, onde há um retrocesso muito grande nas políticas públicas envolvendo as mulheres. Quando o Temer chega ao poder depois do golpe, a primeira coisa que ele faz, ele acaba com o Ministério das Mulheres. E ele passa a não dar mais verba para cuidar da questão da violência contra a mulher. E, coincidentemente, a partir de 2016, 2017, 2018, a gente vai ter um recrudescimento da violência contra a mulher e nós vamos ter um pico da violência contra a mulher durante a pandemia. Então, 2020, 2021, a gente teve um recrudescimento muito forte dessa violência, né? Inclusive com índices que a gente nunca tinha tido antes na história, de chegar a um estupro de uma mulher a cada 8 segundos, de 13 mulheres mortas por dia, de feminicídio, uma coisa assim absurda, porque a gente não tinha uma política pública, né, que falasse da importância da defesa da mulher. Aliás, a gente tinha um presidente que debochava dessa questão, né? E falava muitas besteiras, incentivava inclusive o machismo, achando que homens eram melhor que mulheres, falando que ele teve 4 filhos, aí ele fraquejou e nasceu uma mulher. Aí as pessoas falam, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque você dá o exemplo. Se você banaliza a violência, se você acha que a violência é uma coisa natural, que as mulheres servem mesmo para apanhar, que as mulheres têm que ser menos que os homens, isso vai incutindo na sociedade, né? Outra coisa, nós tivemos um aumento expressivo do armamento. Então, as mulheres que antes sofriam a violência, mas não tinham a questão lesiva da morte,
com o armamento da população civil, a gente começou a ter um altíssimo índice de assassinato de maridos com as suas mulheres. Aquele cidadão de bem que falava que queria arma para proteger a família, passou a matar a mulher, passou a matar filhos, por conta de discussões domésticas. Então, tudo isso foi um retrocesso muito grande. Nós também tivemos a eleição de um Congresso extremamente conservador, que queria tirar legislações que há muito tempo já estão no nosso direito, né? A exemplo de querer tirar o aborto legal do nosso Código Penal, que é uma lei que está desde 1940, né? Então, assim, houve um retrocesso muito grande dessa mentalidade. E aí a gente volta agora, né, em 2022, finalzinho de 2022 e basicamente em 2023, um novo avanço com políticas públicas. Isso eu falo em termos de Brasil, não só o governo federal, mas o governo estadual, por exemplo, passa a também ter medidas de combate à violência contra a mulher, né? Nós temos exemplos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o CNJ lançando, né, o julgamento sobre a perspectiva de gênero. A gente tem a opinião pública falando abertamente sobre violência doméstica. Nós tivemos no Enem, né, questões relacionadas a essa questão. Então, assim, graças, né, ao pêndulo da história, que muitas vezes ela, né, vai para um lado, vai para o outro, hoje eu acredito que a gente volta a respirar um pouco, porque não é possível, independente de qual governo. Uma coisa importante que a gente fala, que políticas públicas de defesa da mulher não tem conotação de esquerda, de direita, né? É uma política pública para todas as mulheres. Exato. Não interessa se você é mais conservador ou se você é mais progressista. A violência atinge todas. Atinge as mulheres pretas, atinge as mulheres brancas, atinge as jovens, atinge as idosas, atinge as mulheres com alto poder aquisitivo, e atinge de forma mais cruel as mulheres de baixo poder aquisitivo. Então, todo mundo, toda a sociedade tem que lutar contra. Então, um governo que não consegue entender que a violência contra a mulher é um mal para toda a sociedade, ele faz muito mal. Não é querer ser mais ou menos, não é querer colocar homens e mulheres uns contra os outros. É entender que numa sociedade que prega o bem comum, tem que dar as mesmas oportunidades para homens e mulheres e entender que tem que ter leis que vai favorecer o convívio fraterno e tentar mitigar qualquer tipo de violência. Oi, Manuela, eu ia perguntar para você se havia luz no fim do túnel, mas você já deu a sua resposta e já fez essa conclusão aí de que os momentos parecem sinalizar para isso. Então é muito importante. Quando você falava também da Lei Maria da Penha, eu me lembro, não sei o ano, quem que eu entrevistei a Maria. Você se lembra disso? Lembro, numa Foi numa edição do Mulheres em Destaque, se não me falha a memória, na Rádio Cacique. Eu tive o prazer de entrevistá-la, até porque no primeiro momento era muito confuso as informações e a gente eu pensava naquele momento, sem uma pesquisa mais profunda, que se dá a Lei Maria da Penha, a homenagem a Maria da Penha, é porque ela tinha sido assassinada e não, né? Daí foi quando você, naquele período, me fez relembrar, ou seja, cientificar da história de que ela estava viva e que poderia falar com a gente. Eu conversei com ela, se não me falha a memória, ela mora na região nordeste do país. Isso, em Recife, né? Recife, conversamos com ela, né? Então é muito bom a gente saber que a gente tem acompanhado esses momentos. Preocupa quando a gente tem esses momentos de regressão na história em relação a esses avanços, mas também nos enche de esperança quando a gente vê que há uma luz no fim do túnel aí e que essas mulheres estão sendo acompanhadas de perto. É lógico que sempre o destaque vem para quando é uma apresentadora de TV, né? Mas como eu disse, existem aí inúmeras Anas Hickman pelo nosso país e no mundo. O que a gente está fazendo é um recorte de Brasil, mas a gente, quando você abre um pouco mais para o mundo, você vê que a mulher sempre esteve nesse processo de submissão ao homem e de humilhação, o que é lamentável. Para concluir, Manuela?
Então, é muito importante isso, né? A gente nunca pode perder a perspectiva de que a gente precisa lutar contra isso. A Maria da Penha tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que quando a violência acaba, a vida começa. Então, é muito triste que a gente possa viver numa sociedade que feche os olhos para a questão da violência contra a mulher, né? Muitas mulheres sofrem a violência de várias formas. De opressão, de ganhar menos do que os homens, de não terem direito a uma vida sexual reprodutiva libertária, de não poderem muitas vezes escolher as profissões que elas querem ter, né? De não poderem muitas vezes exercer uma profissão. Então, a gente precisa cada vez mais entender que uma sociedade ela vai evoluir a partir do momento que a gente trata todos como os iguais, né? A gente precisa amparar a questão da violência com políticas públicas, né? E política pública precisa de investimento, precisa de ter formação permanente. A luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra qualquer tipo de discriminação, ela é diária e permanente. Não adianta a gente falar da violência contra a mulher só quando a gente tem um caso como o que aconteceu da Ana Hickman, ou as datas importantes que a gente tem, que é o 8 de março, o 25 de julho, né, o 25 de novembro. A gente precisa falar que a violência acontece todo dia e que ela só vai terminar quando a gente mudar a cultura da violência, quando a gente acabar com o machismo e a gente lutar contra, né, a desigualdade entre os gêneros, porque homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Obrigado, doutora Emanuela. Até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional e questão de gênero, com a gente na nossa bancada aqui no portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.